professores que atuam em educação bilíngue, interessados em educação bilíngue de uma forma geral. Vamos responder hoje a mais uma das perguntas que afligem aí os corações das famílias. E a nossa pergunta de hoje é: como eu ajudo meu filho se eu não falo essa outra língua, seja ela o inglês, o espanhol ou qualquer uma outra segunda língua de instrução no currículo? Vamos pensar um pouco nessa questão? Quando uma escola solicita uma tarefa, um dever de casa, é muito importante que a criança tenha clareza daquilo que é esperado dela. Isso não é só na educação bilíngue, isso vale para a língua de origem da criança, isso vale para as tarefas em português também. Acontece que em educação bilíngue, o cuidado precisa ser ainda mais intenso, uma vez que a língua de instrução, por meio da qual essa criança precisa compreender e executar essa tarefa, nem sempre é de domínio dessa criança. Ela ainda é um bilíngue emergente, ela ainda está em processo de construção desse repertório linguístico que vai possibilitar que ela entenda a tarefa. Então é necessário que a escola tenha muito cuidado na preparação dessa criança para que ela chegue em casa tranquila, segura e sabendo o que é esperado dela. Outro fator importante que não vale apenas para as tarefas em inglês ou na segunda língua de instrução, mas também para aquelas que são enviadas em português ou primeira língua da criança, é tornar essas tarefas relevantes, tornar essas tarefas motivadoras, interessantes para a criança. Nós não podemos enviar para casa apenas uma repetição, um treinamento mecânico daquilo que a criança já fez dentro da escola. É importante que aquilo que vá para casa amplie, expanda, aguce a curiosidade dessas crianças e que seja, antes de tudo, uma tarefa prazerosa. Isso não apenas na educação bilíngue para o currículo na segunda língua de instrução, mas também dentro de qualquer escola para todas as práticas que são pedidas na língua de origem das crianças. O papel da família não está em fazer a tarefa junto com a criança. O papel da família está em ajudar a criança a se organizar para que ela realize as tarefas que são destinadas a ela. É claro que em algumas situações as escolas demandam tarefas de casa que de fato envolvem a família, em pequenas pesquisas, em construções de algumas coisas mais significativas para a criança e que requerem a ajuda de um adulto, mas o importante é que a família ajude a criança a desenvolver o hábito de se organizar em um determinado período do dia para realizar as tarefas. É importante que a família apoie a criança perguntando a ela o que é que ela tem para fazer e não necessariamente procurando fazer com ela todas as tarefas que ela tem por fazer. Até porque é necessário que a criança desenvolva a autonomia. E a autonomia, ela precisa ser, sim, orientada pelas famílias, porque ela está em processo de construção, mas é importante que a gente diga: agora que você sabe o que é para fazer, que você já está aí no seu lugar de fazer tarefa, faça, me avise quando você terminar, por exemplo. A angústia de não conseguir ajudar porque não se domina a segunda língua de instrução é uma angústia pertinente das famílias, mas algo que precisa ser tranquilizado pela escola, porque se essa família colocar para a criança: olha que legal isso que você está aprendendo, na minha época não tinha escola assim, eu não aprendi desse jeito, ensina para mim. É importante que a família valorize o que a criança sabe e não amplie, não aumente a ansiedade da criança em relação a coisas que eventualmente ela não saiba. É importante que a família entenda
que ela, família, estudou língua adicional de um outro jeito, muito baseado possivelmente em regras, em listas de vocabulário, e que a criança não aprende assim. Então, é necessário orientar essas famílias para que elas apoiem, valorizem os saberes da criança, e quando a criança disser, essa palavra eu não sei, eu não entendi o que é para fazer nessa linha, nesse enunciado, é importante que a família ajude a criança. Olha, será que se a gente procurar no Google a gente entende? Tem alguma palavra aí nesse enunciado que você já conhece? O que você acha que é para fazer? E ir apontando essas palavras-chave de enunciado e perguntando o que você acha que tem aqui, o que você acha que é para fazer, o que você lembra que o seu professor, a sua professora te disse para fazer. E aí, quando a dúvida vai diminuindo, procura-se então em qualquer dicionário online, em qualquer Google, aquela instrução para poder ajudar. Acho que é isso que é para você fazer. Faz sentido? É isso mesmo? É o que a professora pediu? Então agora senta aí e faça. É mais importante para uma escola uma tarefa feita pela metade, com dúvidas, com os anseios da criança, do que uma tarefa impecável, feita com a ajuda dos pais, mas principalmente feita quase que totalmente pela família e não pela criança. Quando a tarefa não chega com as lacunas de conhecimento da criança, fica mais difícil para a escola identificar onde é que a escola precisa atuar, de que forma ela pode ajudar aquela criança. Então, a indicação é essa: apoie, valorize tudo aquilo que a criança sabe. Quando ela leva um livrinho para ler, peça que ela conte a história para você. Explore as imagens e pergunte: o que será que está acontecendo aqui? Que palavras que tem aqui que você conhece? O que você consegue me contar sobre essa história a partir do que você sabe ler, do que você está aprendendo a ler e das imagens que tem na página. Valorize o que a criança sabe no lugar de ampliar a angústia com aquilo que ela não sabe ainda. Siga-nos nas nossas redes sociais e conheça mais sobre como podemos ajudá-lo no seu projeto de educação bilíngue.